Em 23 de novembro de 1939, nascia na fazenda de Cabras, região de Sousas, distrito de Campinas, um homem que anos mais tarde fincaria seus pés em Valinhos e ajudaria a transformar a vida de milhares de valienses e entraria para a história do município. Irmão mais novo de outros dois já falecidos e filho de Fioravante Vaccari e Rosa Verona Vaccari, o nosso ilustre Ovidio Vaccari, de descendência italiana e que se diz 100% brasileiro, a não ser a paixão pela música de seus antepassados, mudou-se aos 3 anos para a Fazenda Brejo, que ficava na região de Capivari, onde sua família plantava algodão e amendoim. Em 1946, com 7 anos, veio a Valinhos, no bairro Castelo, atualmente Nova Valinhos, onde reside até hoje. Incansável trabalhador, seu Ovidio vivenciou, desde pequenino, as exigências diárias de uma função, bem como a rotina das jornadas de trabalho. Estudou no grupo escolar professor Antônio Alves Aranha e já aos 9 anos estudava de manhã e à tarde trabalhava na farmácia do Sr. Josué, que ficava ao lado da escola. Aos 11 anos, trabalhou com o Sr. Nazi e Dona Rosa, entregando pastéis pelos bairros da cidade. Aos 12, foi trabalhar com o Sr. Numa na colheita de tomate. Já aos 13, passou a trabalhar na oficina mecânica do Sr. Liboni e aos 14 anos, em 1954, entrou na GESI, hoje Unilever, onde trabalhou até dezembro de 1960. Em maio de 1961, foi trabalhar na antiga Clark, hoje Eaton, onde fez carreira e ficou até se aposentar. Começou trabalhando como operador de fresas e em junho de 1964 foi para o México, onde a Clark havia montado uma filial, a Tremac, na cidade de Querétaro, para ensinar aos mexicanos como preparar e operar as máquinas. Foram 3 meses de trabalho, aprendizado e saudade da família. Mas a vida de seu Ovidio não foi só de trabalho. Em seus tempos livres, ele se dedicava às escondidas de sua mãe a um tipo de luta livre que combinava encenação teatral, combate e circo, chamada telecat. E isso até conhecer seu grande amor, Isabel Padovan Vaccari, com a qual se casou em 17 de setembro de 66, depois de muito passear pela rua 7 de setembro, hábito de lazer naquela época, somado às sessões de filmes no Cine da Paz e no Cine Brasil, 2 cinemas de grande atividade de Valinhos, hoje extintos. Eu acho que ele é uma pessoa bem honesta, assim, quer as coisas tudo certo, não admite muitos erros, ele se irrita quando vê alguma coisa errada, mas é uma pessoa muito boa. A gente sempre se deu bem, estamos 43 anos de casado, graças a Deus, dificilmente a gente tem assim atrito, brigas, nada. Mas um pouquinho no começo do casamento, sempre que até um se adaptar com o outro, né? Mesmo que a gente namorou 6 anos também, já estava adaptado, então Em 1968, o Sr. Ovidio e Dona Isabel foram presenteados com a sua primeira filha, Elaine, trazendo grande alegria à família Vaccari. Além dele dar atenção, ele sabe conversar comigo sobre tudo, sabe me aconselhar, me orientar. Então a gente tem uma convivência muito boa, né? Nós somos uma família bem próximos um dos outros, até de moradia. Nós moramos todos, um é vizinho do outro. Desde que eu me conheço por gente, tanto meu pai quanto minha mãe sempre ajudaram as pessoas. Sempre, sempre, sempre. 3 anos após o nascimento da primeira filha, veio a segunda, Cláudia Vaccari, fortalecendo ainda mais os laços familiares do casal. Eu me espelho muito no jeito dele, na responsabilidade que ele sempre teve com a vida, com a família. Eu trago isso para minha vida, né? E quando as 2 filhas, já com mais de 10 anos, achavam que a família estava completa, nascia Flávia, a caçula de seu Ovidio e Dona Isabel. Eu acho que o que eu trago dele para mim de mais forte é isso. Essa parte dele, do engajamento social dele, que ele se preocupa muito com as coisas, né, relacionadas aos aposentados, que é para quem ele trabalha não, né, ele se doa praticamente. Então eu acho essa doação dele muito grande, para mim é um motivo de muito orgulho, é o que eu levo de mais forte para minha vida. Com certeza, meu avô é um exemplo de vida para mim. Todo esse trabalho que ele realiza com os aposentados, eu admiro muito. É uma pessoa que sempre esteve presente na minha vida. E ele também sempre trabalhou na área industrial. Foi uma coisa que para mim é um exemplo
eu escolhi seguir essa carreira também na área industrial. Outra coisa que me marcou é que eu sou músico baterista e ele sempre me influenciou a tocar um instrumento. E eu gostava bastante de música e ele me presenteou com a minha primeira bateria. E foi graças a isso que hoje eu sou um baterista. Sou a minha Natália Vacari. Do vídeo. Sim, neta do vídeo. Já cheguei a sair, dar um passo. Oi. Não é assim. Você não consegue andar direito, todo mundo cumprimentando, conhece muita gente mesmo. Uma coisa que eu sempre admirei nele, como vocês já falaram também, é a honestidade, sempre honesto. E pelo fato também dele ser um dos fundadores da Associação dos Aposentados, é isso. Ainda trabalhando na Clark, seu Ovidio teve a experiência de atuar em vários setores, sempre se aperfeiçoando e fazendo cursos de especialização. Mas em maio de 1991, a vida do trabalhador iria mudar. Era chegada a hora de se aposentar como supervisor da área de produção da empresa na qual passara 30 anos, dedicando-se com suor e afinco. E foi no processo burocrático para conseguir recuperar as perdas de benefícios do governo Collor, que prejudicou os aposentados, e inspirado na organização da Associação dos Aposentados de Campinas para auxiliar seus associados, é que seu Ovidio teve a ideia de fazer algo parecido para os aposentados valinhenses. Com a ajuda de amigos como Jacob Turcati, Alcemir José Angardi e Ademar Alexandre Conte, além do suporte técnico do Dr. Queremasco, foi fundada em 11 de fevereiro de 1992 a Associação dos Aposentados e Pensionistas de Valinhos. O que antes era uma pequena sala na Dom Nery, depois uma casa maior alugada na mesma rua, hoje a associação conta com uma sede própria na Antônio Madia Filho, onde funciona toda a parte administrativa, e outra casa ao lado, onde também funciona uma farmácia terceirizada, que comercializa medicações a preços populares. Atualmente, além de toda a assessoria prestada com relação aos direitos e benefícios garantidos por lei aos aposentados, a associação disponibiliza uma gama de serviços como uma equipe médica multidisciplinar, que inclui clínico geral, urologista, nutricionista, 2 médicos para alívio da dor, acupunturista, massoterapeuta, dentre outros convênios, não só para aposentados. A associação promove diversas excursões com roteiros não muito distantes e que agradam em cheio aos idosos. De 200 associados desde sua fundação, hoje o número ultrapassa os 4.000, entre aposentados e não aposentados. A associação é o segundo segmento da minha vida, porque eu estou lá desde a fundação até hoje. E então, se eu não for na associação, está faltando alguma coisa para mim dentro. E a gente tem aquilo lá no coração, a gente ama aquilo lá, o que faz, porque a gente consegue lá ajudar as pessoas que necessitam. E isso faz um bem muito grande para a pessoa, no meu íntimo. Eu me sinto muito bem ajudando as pessoas que têm alguns problemas lá. E dificilmente uma pessoa vai lá nos consultar e sai de lá sem uma resposta. Se nós não conseguimos resolver o problema dele, nós encaminhamos eles para quem vai resolver o problema dele. É por isso que nós temos uma credibilidade muito grande, porque a gente procura ajudar de todas as formas. É com toda essa dedicação voluntária de seu Ovidio Vacari que a associação cresce dia após dia, ganhando novos associados, além de parceiros que auxiliam no trabalho realizado pela associação em prol da população de Valinhos. Bom, na verdade eu sempre pertenci à terceira idade, inclusive já fui presidente da terceira idade, mas alguns anos atrás, talvez em 2001, eu conheci o Vacari, como o restante da diretoria, né? Então eu, como não gosto de ficar em casa sem fazer nada, então sempre procuro alguma coisa para fazer. Então eu cheguei até os aposentados, né? A associação, né? Então eu vi o Vacari, conheci, né? Assim, né? E hoje um grande amigo, né? Somos uma equipe muito boa, coesa, né? Muito aliados, unidos, né? Com muita honestidade entre os outros, muita transparência, e onde me encaixei direitinho até hoje. Nós fazemos turismo, sou secretário também, né? E somos uma diretoria que trabalha bastante e somos muito ligados uns aos outros. Isso me prende bastante a associação. É uma pessoa batalhadora, honesta, procura ajudar todo mundo, isso é muito importante. Não só os aposentados, como outras pessoas que procuram ele lá, ele procura ajudar, orientar todo mundo nessa parte. Eu conheci o Ovidio em 1996, na Bahia. Nós fomos fazer um congresso da Bahia, eu era, na ocasião, presidente da 5ª Região dos Aposentados e Pensionistas.
do estado de São Paulo. E lá fiquei conhecendo o Ovídio. E aí nós ficamos íntimos, ele me convidou para fazer parte da associação dele, e aí eu fiquei 10 anos como vice-presidente dele. É um homem trabalhador, dinâmico, ele luta pelo interesse dos aposentados, e tudo aquilo que nós temos lá hoje, nós devemos a ele e à diretoria que fez parte dele, né? Vamos falar do seu Ovídio Vaccari, falar de um grande homem que eu tive o prazer de conhecer, né, nessa minha vida profissional. Enquanto empresa de assessoria de imprensa, a gente faz a assessoria lá na associação e é um prazer grande perceber que o trabalho que ele realiza lá e que vai de encontro aos anseios de uma parcela tão grande da população que é tão desamparada, que são os aposentados, os pensionistas. Você imagina que ele está cumprindo lá um horário comercial. De segunda a sexta-feira ele está lá das 8 da manhã às 5 horas da tarde. Quem faz isso? Trabalhando numa instituição em que o trabalho é voluntário, quem faz isso? Bom, eu acho que falar do seu Ovídio Vaccari é uma referência, né? Porque o seu Ovídio sempre teve uma preocupação muito grande com os aposentados e pensionistas da nossa cidade. Infelizmente, não é? Na nossa sociedade, nós pouco valorizamos as pessoas que construíram essa nação, não é? E o seu Ovídio Vaccari, desde 1992, ele começou com a associação. E a gente tem acompanhado esse trabalho, quer lá através da 105,9, a Rádio Valinhos FM, quer através da Câmara Municipal, onde ele ocupou o Legislativo, não é? Nós temos acompanhado esse trabalho onde a grande preocupação é a valorização das pessoas que integram essa classe.